Estamos de volta, então, no segundo bloco do programa A Educação e Ele. Estamos conversando com o professor Anderson Bensal Indalécio. Anderson, agora, como eu havia dito no primeiro bloco, vamos falar especificamente dos professores? Então, assim, eu gostaria que você me falasse a sua experiência nessa incursão tecnológica sua, porque, assim, quando você fez graduação em Educação Física, quando você estava lá nos bancos, né, como aluno, ou até o final do ano, você já pensava em produzir tecnologia, em se especializar nisso? De modo algum. Não. Não. Eu me formei, minha primeira formação é em Educação Física, né, e quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu identifiquei algumas demandas educacionais, né, que hoje a Educação Física ela não pensa só a formação física do educando. Tem todo o componente social e cultural que a gente contribui também para a gente pensar o educando de uma forma integral. E atuando numa escola pública, eu identifiquei lá algumas demandas educacionais, especificamente numa turma, né, que tinha os princípios de cooperação um pouco ainda não trabalhados. E foi a primeira intervenção que com a tecnologia, que na época era uma TV de tubo de 29 polegadas Sim. e um aparelho de DVD que tinha acabado de chegar na escola, então era uma grande novidade há 10 anos atrás, né? Com a fita cassete? Aparelho de DVD já, é o disco de DVD. Isso. E eu peguei um filme chamado Desafiando Gigantes, que é um filme que trata, por meio do esporte, essa relação de valores sociais. E foi fantástico a mensagem que os alunos acolheram em relação ao filme, então eu consegui atingir o meu objetivo, né, para aquela turma, né? Foi a primeira iniciativa e a gente tem, como educador, a gente tem que pensar a prática, né, e refletir sobre ela e sempre buscando uma evolução. Isso foi uma iniciativa. Depois comecei a trabalhar com formação de professores, né, na faculdade, formação contínua, assessorando professores na rede municipal e sempre valorizando, entendendo o papel social das TICs na hora de a gente aprimorar, né, quando a gente quer passar uma mensagem. Que uma coisa é você contextualizar por meio da oratória, né, seu discurso, outra coisa é você exemplificar e simular algumas coisas com o uso da tecnologia, né? Depois eu tive a oportunidade de fazer pedagogia, filosofia na modalidade EAD, especializações também. Aí chegou meu mestrado, de 2013 até 2015, eu engajei pesquisas em relação aos nativos e imigrantes digitais, né? E hoje eu tenho um blog, que é o mundonativodigital.com, onde tudo que eu busco, né, e aprimoro em relação aos saberes acerca dessa temática, eu compartilho lá e incentivo professores a fazerem uso da tecnologia. Ô Anderson, mas eu li o seu um pouquinho, desculpe a minha falha. Você tem licenciatura em pedagogia? Tenho. Você tem licenciatura em pedagogia? Isso. Em filosofia também? Sim. Ah, aí você uniu tudo. Exato. E deu no que deu. Né? Ah, não sabia, porque quando eu pesquisei, me veio só a questão do mestrado, não veio a questão das graduações. Sim. Por isso. Sou licenciado em Educação Física, Pedagogia e Filosofia. Desculpa a pergunta, mas quantos anos você tem? 32. 32. Eu tenho 4 especializações. No começo da minha carreira eu gostava bastante da área de treinamento, né, que é uma coisa bacana da Educação Física, né? Então fiz minha primeira especialização em Fisiologia do Exercício, mas depois eu ingressei, passei no concurso público para ser professor na rede municipal e me apaixonei pela educação. Aí minhas outras 3 especializações é na área de educação. Entendi. E por isso que eu... Acho que foi tudo foi um caminho, caminhando, né, para então, isso. Minha carreira tem 2 momentos, né? Professor de Educação Física pura e depois agora um educador. Um educador. Trabalhando aí na área de comunicação, na área de tecnologia, nos cursos de comunicação aqui da Unifeb também. Sim. Né? Orientando, supervisionando os alunos do PIBID de pedagogia. Então a gente vai contribuindo de alguma forma, valorizando essa relação do profissional de educação nesse contexto que a gente está vivendo hoje, que é muito influenciado pelas mídias. E você acha que o professor de Educação Física vai se perder lá no passado, vai ficar lá no passado para você? Não, de modo algum. Não? Não. Eu tenho um grande amor pela profissão também e faço trabalhos nesse sentido, que é um outro trabalho que eu desenvolvo, que é o brinquedistas.com, que você falou no início, né? Que entra na questão da educação física. Hoje as crianças, elas não brincam mais na rua, né? Não, isso. Já estão pouquíssimas, muito né? conectadas, né, com o seu mundo virtual e a gente tem que valorizar isso.
resgatar essas questões. Então eu tenho um trabalho nesse sentido também. Ah, que interessante isso. E como os professores estão vendo as TICs? Os professores da rede municipal. Se você souber também da rede estadual, gostaria que você me falasse também. Bom, tenho experiência, contato de uma forma mais próxima com os professores da rede municipal, mas trabalho com formação de professores e estou viajando o Brasil, compartilhando palestras e cursos, né, e compreendendo outros cenários também. E, de modo geral, a gente tem duas categorias de professores. Os professores que se apropriam da tecnologia de uma forma muito significativa, né, porque eles têm um relacionamento, uma linguagem, um diálogo muito próximo à tecnologia, né? E isso independente da idade. Tem professores já com alguns anos de atuação, né, umas décadas, e fazem um bom trabalho com as tecnologias em sala de aula, né? Então isso, eu vejo muito essa questão, a relação que ele tem com a tecnologia na vida dele. Se ele gosta, por exemplo, de games, né, ele leva o Xbox para trabalhar um tema na sala de aula. E isso para as crianças, né, é uma coisa fantástica. Por outro lado, a gente tem aqueles professores que ainda têm falta um pouco de propriedade. Então, eu acho que a capacitação, né, a formação continuada vai atender a uma demanda, mas tudo que eu quero dominar e ter propriedade, eu tenho que incorporar isso no meu dia a dia, no meu cotidiano. Isso não significa que eu, sendo usuário, adepto das redes sociais, WhatsApp ou Facebook, eu vou dominar a tecnologia, de modo algum. Né? Muitos professores eu falo assim, né, eu brinco, né? Nossa, quantas horas você fica conectado? Eles falam, muitas horas, né, nas redes sociais. Ok, você pode montar uma apresentação no Prezi para mim? Aí ele pergunta, o que é o Prezi? Então, aí você já percebe, né? Então o Prezi é um recurso fantástico de apresentação, né? A gente conhece tradicionalmente o PowerPoint, mas só do fato dele desconhecer a ferramenta já mostra muita coisa. Então a gente tem que atender essas lacunas, a formação continuada vai ser um canal para isso. Aí eu fico, quando a professora Mirella e a Thalita estiveram aqui, nós comentamos muito a respeito disso, né? Você ensina a vida para o aluno. Não adianta você ficar na teoria, e se você não consegue passar para esse aluno que existe uma vida lá fora. Então você tem de ligar a sua disciplina à vida que existe lá fora. Senão não tem sentido, né? A gente fala em ensino-aprendizagem, mas a aprendizagem está muito mais importante hoje. Porque esses alunos vêm já com um arquivo, vamos falar nessa linguagem, um arquivo muito grande de meios de comunicação, de novos meios, né? Exatamente. Ele já sabe usar isso de uma forma boa e aplica isso na vida dele. O que as pessoas precisam saber é que existe uma diferença muito grande em informação, conhecimento e sabedoria, né? Formação, a gente está inundado de informação. Pierre Levy, que é um filósofo, escritor da cybercultura, ele fala, a gente teve o segundo dilúvio. E a diferença do primeiro dilúvio, lá de Noé, é que esse dilúvio não vai embora. Ele vai ser eterno e cada vez mais ele vai se ampliar. E cada um de nós somos uma arca. E a arca eu vou colocando o que é importante para mim, né? Como os animais da primeira história, né? Então as pessoas, às vezes, nesse volume gigantesco de informação, não conseguem fazer esse processo de filtragem, né? E o papel do professor nesse sentido é fundamental, para ele compreender, né? O professor Mário Sérgio Cortella fala, ele tem um livro chamado A Era da Curadoria, né? O professor é um curador, ele vai verificar o que é realmente relevante para a formação da vida desse educando, né? Então a gente tem que ter essa compreensão, isso que a gente estava falando no começo, né? A tecnologia está aí, o recurso está aí. A cabeça pensante que vai fazer a diferença para você saber utilizar ou não. Exato. Quando a gente pensa em professor, a gente pensa em mediador, não é? Exato. Não é mais aquela... Eu acho que o aluno, assim, ele em todos os níveis, ele vem à escola, ele vem à faculdade achando que ele vai sentar numa cadeira e ele vai absorver aquele conteúdo, é a função dele. E hoje não, nós temos de pensar de uma outra maneira. Exato. Ele não tem de vir e sentar, ele tem de vir e se posicionar criticamente. Tem que ser protagonista no seu processo de desenvolvimento. Tá. A educação bancária, Paulo Freire já discutiu isso já há muito tempo, né? E hoje, na era de informação, a gente não pode mais ter esse modelo de ensino tradicional, uma pedagogia tradicional. O aluno ser protagonista, então aí surgem as metodologias ativas, aí surge o papel da tecnologia na sala de aula. Por que não? Eu posso usar o Facebook para ensinar algo importante.
né? Então, é essa visão, né? Então, por isso que a gente tem que se aprimorar em relação à inteligência humana, porque a gente está recebendo crianças, hoje nas escolas, por exemplo, de 7 anos de idade, já receberam um volume muito maior de informação do que o imperador no auge do Império Romano, né? Então, imagina como que está o cérebro como está a cabeça, hiperestimulado. Aí as pessoas falam assim, tem que colocar Ritalina na caixa d'água da escola, né? Na verdade, ele não ele não tem uma doença chamada, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela é muito agitada em relação ao seu comportamento, por meio dos estímulos que ele recebe do meio onde está inserido. Olha que interessante. Então, as crianças hoje são muito agitadas e como trabalhar isso, né, em relação... Então, ficar 5 horas vendo o adulto apenas verbalizar as informações, né, talvez não seja o caminho para uma educação efetiva no século XXI. Ô Anderson, às vezes, em alguns momentos, quando eu dei aula de aperfeiçoamento para professores, assim, não são todos, tá? Eu achei engraçado porque quando eu os levei para o laboratório de informática, eu sentia que alguns tinham até dificuldades em ligar o computador. Então, hoje em dia, pensar em você ter dificuldades de ligar o computador ou de entrar num programa básico, que é o Word, por exemplo, ou entrar na internet mesmo e pesquisar, fazer a pesquisa, é muito complicado. E eu já passei por isso. E eu vou te dizer, não é assim há 20 anos atrás. O ano passado, por exemplo, deu aula no curso de aperfeiçoamento e houve alguns casos que a pessoa falou assim, professor, mas eu não sei entrar, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Nessas andanças suas aí, você teria alguma coisa legal para explicar, para mostrar para a gente, algum fato que aconteceu que você falou assim, nossa, isso existe ainda? Sei lá, alguma historinha que tenha acontecido com você? Assim, eu vejo muito, eles dominam muito bem. A tecnologia do aplicativo, ela é muito intuitiva, né? Você vai lá, você sabe exatamente onde clicar e a partir do momento que você entra naquele ambiente, né? Você não tem outras abas como o computador tem, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa acessa um site, né? E dentro do site tem vários hiperlinks, todas aquelas propagandas do lado, isso vai trazendo todo um contexto que a pessoa acaba se perdendo, né? Eu visualizo isso e como a tua experiência eu vejo muito, né? Mas eu gostaria de compartilhar 2 experiências que eu compartilho no meu livro e nas minhas palestras também, que trata da relação do indivíduo com o instrumento, né? A primeira delas para tratar um pouquinho do instrumentismo. O que é um instrumentismo? Você subutilizar uma ferramenta, tá? Você não vê todo o potencial que ela tem, né? Que às vezes é esse cenário que a gente encontra lá nas formações de professores. Aconteceu isso lá na década de 30, nos Estados Unidos, eles queriam aperfeiçoar o ensino de geografia para as crianças e eles compraram aviões. Então, a tecnologia é muito avançada, né? Quando pensa em ensino de geografia, e colocava as crianças lá dentro e fazia sobrevoos panorâmicos pelas regiões, né? A ideia, na teoria, muito válida, né? Fantástica. O problema foi a prática. O que eles fizeram? Colocaram dentro dos aviões, formataram o avião como se fosse uma sala de aula tradicional. Então, carteiras enfileiradas, o quadro negro, as crianças passavam muito mais tempo fazendo lição do que propriamente olhando pela janela do avião todo aquele território. Desconexão, né? Então, assim, subutilizou um instrumento fantástico. E a gente vê isso também dentro das escolas, né? Que às vezes tem lá um microcomputador, que às vezes não precisa ser uma geração, mas o que ele te possibilita de acesso à informação e a ferramentas digitais, é fantástico. Por isso que eu me preocupo no meu blog fazer um filtro e colocar lá ferramentas intuitivas, fáceis de lidar e os professores acabam, né, a partir do momento que você começa a utilizar, que você vai tomando domínio daquilo. Uma outra iniciativa é na Faculdade de Direito de Harvard, né? E no início dos anos 2000, a reitoria queria aperfeiçoar e formar bacharéis de direito preparados para atuar no século XXI. Aí colocou em cada carteira uma tomada de energia e um fio, a conexão, na época não existia Wi-Fi, com a internet. Os alunos levarem seu laptop e aí interagir com a aula, fazer pesquisas assim por diante. Isso durou uma semana, porque o colegiado de professores de direito da Harvard, com média de 70 anos de idade, não se habituaram com a ideia de alunos estarem digitando nos seus teclados enquanto eles faziam uma explicação.
buscando outras referências, outras informações na internet. Então essa resistência, esse receio, trouxe aí uma valorização de uma pedagogia arcaica, né, obsoleta, né? Então essas duas experiências sempre compartilho com as pessoas para que elas possam, né, refletir sobre a sua relação, o seu diálogo com os dispositivos tecnológicos. Ô Anderson, e como vai ser o professor, por exemplo? Primeiro, você acredita que a letra cursiva vai ser substituída pelo teclado do computador? Eu acredito que não e não deve. Não deve. Né? Pensando numa perspectiva psicomotora, que é uma linha da pedagogia, né? Então, a relação... É importante. A importância da coordenação motora fina, o registro, a identificação dos signos, né? Tudo isso traz uma contribuição, uma formação de uma determinada região do cérebro que o digitar não vai contribuir, né? E uma outra coisa importante, a partir do momento que eu escrevo, né, manualmente, manuscrito, isso contribui para a memorização desses conceitos de uma forma muito mais efetiva do que eu digitando. Então eu vejo muitos alunos hoje, o professor passa às vezes matéria na lousa, ou tem um slide lá, ele vai lá e tira uma foto. Né? E se eu vejo uma iniciativa dessa, eu falo, ó, isso vai levar esse conhecimento, essa informação para a memória do seu computador, do seu celular. Não para a sua. Não para a né? sua. Exato. E isso vai fazer muita diferença na tua vida. Aí eles refletem e já vão copiando. Tá. Às vezes eu tenho muito receio de passar PowerPoint, eles falam assim, professor, você vai mandar? Eu até mando, mas assim, eles perdem, eles estão perdendo essa questão do anotar, que é importante. Exato, Otimizar o tempo de sala de aula é fantástico. Sim, e por isso que a apresentação em PowerPoint é muito bacana, né? Mas a gente não pode deixar isso, principalmente nos primeiros anos de escolaridade dos indivíduos, tá? Das crianças. Isso não pode a gente substituir, né, a letra cursiva pela a digitação. Isso não deve ser feito. Porque também eu fico imaginando que qual a perspectiva do professor, né, que trabalha em sala de aula, se abandonar essa letra cursiva, e aí como que trabalha, né? Como que seria toda essa questão? Mas vamos deixar isso para o futuro. A questão, eu queria te perguntar, EAD. Os professores estão fazendo EAD, eles estão preocupados com uma segunda formação ou com mais informação por meio desses cursos de EAD? Sim, a demanda é crescente de uma forma assustadora em relação à busca de cursos EAD, cursos de extensão, graduação, pós-graduação. Então traz uma nova dimensão em relação ao acesso à informação, que às vezes você mora numa região que não tem lá uma faculdade para você cursar. A gente está numa região privilegiada em relação a isso. Então, o acesso à informação está chegando em vários lugares, né? Tem índios na Amazônia fazendo curso de graduação e isso é fantástico. Essa é uma das reformas pensadas aí para a educação do século XXI. A existência do EAD, que é um ensino aberto, um ensino dinâmico, um ensino personalizado, um ensino que e o papel do professor é fundamental nisso, né? Que a gente até utiliza o termo tutor, né? Quem vai tutoriar, né, a pessoa a ter seus processos de aprendizagem. Porque às vezes as pessoas pensam assim, vou fazer um curso EAD e vai ser a máquina que vai conversar comigo. Não, por trás tem o humano também, né? É insubstituível. Não tem como. É aquilo que você falou no início. A máquina, ela te oferece vários recursos para você acessar hipertextos, né? Vídeos, diversas ferramentas para você ter acesso à informação. Mas quem vai mediar isso não vai ser ela. Tá certo. Não tem como. Tem algumas capacidades, algumas habilidades que só o ser humano possui. Né? Por isso que o professor não vai ser substituído nunca. Já que você está me falando essa questão do professor, que ele não vai ser substituído nunca, aí vamos unir um pouquinho. Eu tentei fazer a minha receita lá no começo e você falou assim que estava errada a minha receita, que o bolo que eu fiz lá, ele não ia crescer nunca. Qual que é a sua receita então, se você fizesse uma receita hoje, aliando tecnologia e professor, o que você colocaria nessa receita? Sim, bom, eu gosto muito de culinária italiana, né? Sim. E olha que interessante, o espaguete é o molho sugo, molho de tomate tradicional, né? Já há 200 anos é um sucesso, uma coisa super simples, né? Muito saborosa. Eu acho que o simples às vezes é o que tem que ser, é o que deve ser, né? E eu acho que o espaguete vai ser o professor. Sim.
porque ele é insubstituível, é a base, né? Ele sempre vai estar lá. O molho é o que traz o diferencial, né? E ele pode ser substituído, pode ser um molho branco, mas o molho ao sugo, né? O molho de tomate, ele tem, a gente tem que saber selecionar bem as frutas, né? Bons tomates. Então, são as ferramentas, é a tecnologia. Então, tem que saber selecionar e a base nunca vai faltar, que é a pasta, né? A massa e o professor, né? A pasta simbolizando a figura do professor. Tá? Eu acho que é isso. Assim a gente consegue, né? A visão humana, são humanos educando humanos. E o instrumental está aí para a gente fazer a ponte, né? A mediação. Está no meio, né? Facilitar o entendimento das coisas, contextualizar as coisas. É para isso que ela vai servir. Ok. Anderson, muito obrigado pela sua presença no programa. Foi muito elucidativo, um monte de coisa, inclusive nas receitas, né? Ok. Terminamos aqui o nosso programa Educação e Eles. Espero contar com vocês no nosso próximo programa. Até mais.